Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui então com mais um quadro de entrevista do No Kick do 3x3. Hoje recebendo mais uma personalidade. Os caras estão falando pra mim assim, você só chama personalidade? Eu falo, porque somos protagonistas que fazem acontecer o basquete 3x3 aqui no Brasil e do mundo também. Hoje nós vamos receber ele, que é atleta que vem aí, né, do 5 contra 5. Já jogou lá no Mogi Basquete, meu amigo, de tradição 5 contra 5, hein? E já migrando aí, falando do 3x3, já passou por São Paulo de Si, já jogou pelo próprio Mogi, Ortim, e agora tá representando a camisa do Santos 3x3. Senhoras e senhores, eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que ele, Pedro Patekoski. Fala, Pedro! E aí, Borracha? Prazer aí, obrigado pelo convite aí, rapaziada que tá escutando aí, que tá vendo. Show de bola! Maravilha, maravilha, maravilha! Ô, meu, legal. Ó, vou te chamar de Patê, né? Porque no basquete, na quadra, é Patê. Então, vamos... É só Patê. Já tá íntimo, é isso aí. Todo mundo é só Patê, pô. Maravilha. É isso aí. Grande Patê, meu. Olha, muito obrigado por aceitar o nosso convite aí, cara. Aqui é um lugar que a gente conta histórias, a gente ouve experiências, né? A gente busca nas entrevistas fazer com que os depoimentos aqui possam inspirar outras pessoas aí dentro dessas nuances do esporte, né? Fazendo recorte para o basquete 3x3. Então, meu, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite. Que isso, Borracha. Eu que agradeço aí. Acho que a nossa missão aí é divulgar o basquete 3 contra 3 aí para os 4 cantos do Brasil e do mundo. É isso aí. Show! Ó, já quero começar com a pergunta que é o seguinte, cara. A gente sempre costuma perguntar sobre carreira, mas a gente vai falar isso um pouco mais pra frente. Mas, cara, como é que é? Você pode contar pra gente como que é a cena do basquete 3x3 aí em Mogi das Cruzes? Puxa, irmão, a 3 contra 3 aqui chegou já faz alguns aninhos, viu? Aqui em Mogi das Cruzes é uma cidade muito forte no 5 contra 5, né? Surgiu o time em 2011. E aí eu comecei a jogar o 3 contra 3 em 2015, né? E aí comecei a jogar e tal. E aí o pessoal começou a ver pela mídia social que tinha esse 3 contra 3, como é que funciona isso, aquilo, né? E eu sempre participando, tentando me inteirar mais do esporte, né? E aí tem uma molecada aí que já fez 2 campeonatos aqui 3 contra 3, irmão. Uau! Eles mesmos fizeram, tal, me convidaram lá. É um campeonato super bacana, se eu não me engano, deu 30 times, Borracha, aqui em Mogi. 30 Uau! Times, sabe? Foi muito louco. Aí eu participei, fiz questão de participar também, falei um pouquinho lá como que é a NB, né, a Liga Nacional e tal. Mas aí eu falei, puxa, deixa eu conhecer quem que tá organizando aí, quem que tá fazendo esses campeonatos. Foi ver, era 3 universitários de 19 anos, a molecada organizou, fez o negócio acontecer, muito bacana. Então... Aqui em Mogi, por conta de praticantes, ficou muito famoso na cidade o 3 contra 3 também, né? Meu, o Mogi das Cruzes já tem esse DNA de basquete, né? Falou de basquete, verdade. Já, né? Você fala Mogi Basquete, o negócio já pega. Agora, cara, que louco, eu preciso conhecer aí essa garotada pra gente trocar uma ideia. Os meninos universitários que realizaram... se juntaram. Eu vi alguma coisa na internet, assim, de longe, deu uma curtida e tal, mas eu não sabia disso. Muito me interessa conhecer mais. Cara, que legal isso. Margarido vai estar escutando nosso vídeo aí, ele vai ver o Margarido aí, o cara que também influencia aí no basquete aí. 3 contra 3 ele curte muito, hein? Tá aprendendo, mas já organiza campeonato e tudo. Show. Cara, que legal. Ó, pra você que tá chegando agora é o seguinte, a gente tá conversando aqui com o Patê, o Pedrão. Meu, ele, assim, já tem experiências que já jogou em vários países, né? Quando passa de não sei quantos aqui, ó, quando passa de 4 já é mais, né? 5, sei lá quantos países você já jogou. Patê, eu gostaria que você falasse, cara, na sua visão, como que você analisa vendo hoje o 3 contra 3, o 3x3,
no exterior e aqui no Brasil? Falando no comparativo assim de potencial, você acredita que a gente está no caminho certo, né? As equipes estão se preparando, buscando, né, forma, tecnologias para poder avançar a cada vez mais com a modalidade? Com toda certeza, viu, Borracha? Eu acho que o material humano a gente tem de igual para igual. Eu tive a oportunidade de jogar o World Tour, né? E o que eu mais senti, assim, foi mesmo o físico, mas não o físico de preparação física, e sim o físico de muitos jogos, né? Eles disputam muitos campeonatos, tem muito campeonato na Europa, muitos vivem disso, do basquete 3 contra 3. Então, eles têm um dinamismo de jogo, né? Uma frequência de jogos que isso a gente não tem aqui no Brasil, infelizmente ainda. Está caminhando para isso. Cada vez mais, cada ano que passa mais, está vindo mais organizado, tem mais times, mais equipes tentando se estruturar. Então, para mim, a diferença é exatamente isso, é exatamente essa, é a quantidade de jogos que eles têm lá, porque o talento material humano a gente tem igual aqui. Para mim é isso. Show. Então vamos já começar a detalhar aí, cara, porque assim, você já é um cara que é experiente na modalidade, certo? Você já é experiente, então, falando do World Tour, cara, que você foi lá, eu lembro que vocês conseguiram classificar aqui, foram disputar, eu não lembro o país agora, qual foi o país, o primeiro que vocês foram? Foi o México. Lá no México! Foi o México. Legal. Acha? Show. Cara, tá dando uma travada aqui, né? A internet, nesse horário, tá bombando, né? Pelas redes sociais. Mas então, ó, lá no México, cara, como é que foi essa sua experiência, né? Poxa, teve aqui o Challenge, conseguiram a vaga, foram disputar lá. E quando você chegou lá, sabe? O que você conseguiu enxergar? Você falou, poxa, tô sonhando, é uma realidade, não é? O que é? Você poderia compartilhar um pouco pra gente? Lógico, pô. Para mim ainda foi um carinho especial pelo México, né? Eu joguei 2 anos lá, o basquete de quadra, então tenho um carinho especial pelo país, pela cidade, né? Morei em uma cidade bem próxima da cidade do México, então fiz muitos amigos lá. E aí, com a migração que eu tive do basquete de quadra, eu fiquei um tempo sem jogar, ir para o exterior, jogando um campeonato assim, pela FIBA, né? Então, quando eu fui para lá, eu falei, puxa vida, isso aqui realmente é um sonho, eu voltei a ser realmente profissional, sabe? Foi assim, chegando lá, na hora que você chega no hotel, aquela estrutura, você chega lá, o pessoal já distribui a mochilinha com seus kits, né? Tênis, camiseta, negócio tudo da Nike. Aí você vai lá no shopping, né? Que foi no shopping, a quadra, o pessoal te olhando, já aquele monte de time. Realmente me fez voltar o tempo de profissional e eu falei, putz, 3 contra 3 é profissional. Que estrutura. Fenomenal. Esse negócio foi lindo, Borracha. Por isso que quem realmente tem a oportunidade de participar fica viciado e quer voltar sempre. O cara que é competitivo, eu já quero ir todos os World Tour, porque é a coisa mais deliciosa do mundo. É muito bom. Muito bom. Cara, que legal. Inclusive, aqui na introdução, eu esqueci, né, meu? Olhei no seu perfil, veio lá a bandeirinha do México e tal, que você jogou lá o 5 contra 5, eu acabei não falando, peço perdão aí. Mas, ó... Tranquila. Por que a gente já tá falando sobre isso, né? Porque, assim, aqui é um lugar pra gente documentar, né? E quanto mais detalhes, vivências a gente conseguir arrancar de vocês, os entrevistados, pra gente é melhor, tá? Lembrando que tem um combinado nosso aqui, que se de repente tiver alguma pergunta que você não quiser responder, você pode falar, essa daí eu vou passar e a gente vai seguir o nosso bate-papo, certo? Beleza. Patê, uma coisa, cara, já vi que são mais de 5 anos jogando 3x3, cara. E quando você... Essa é uma pergunta que eu faço para a maioria dos atletas que vêm aqui bater um papo, né? Quando você migrou, né? Saiu do 5 contra 5 e começou a praticar o 3 contra 3, cara. O que você sentiu de diferença, né? Para mim
sem dúvida nenhuma, o físico. É muito mais contato, o 3 contra 3, muito mais pegado. Além de você estar defendendo, você já tem que atacar na seguinte jogada, depois já tem que defender de novo, e já tem que defender um cara mais baixo, depois já tem que defender um cara mais alto. O físico você tem que estar tinindo para você jogar de igual para igual aí com os grandes lá fora, né? Isso é uma coisa, sem dúvida, que qualquer um que joga 5 contra 5 e vai pro 3 contra 3 sente essa diferença. A outra coisa é o raciocínio. O raciocínio tem que ser muito rápido do basquete 3 contra 3, né? Porque além de ser menos tempo para você atacar e defender, né? Você pode, o contra-ataque você caiu a bola, você já joga de 3, ou de 2 pontos, na verdade, né? Você já tem que chutar e esse é o contra-ataque do 3 contra 3, né? Então, a velocidade de raciocínio tem que ser muito maior do que um 5 contra 5 que você tá na quadra, que você tem 24 segundos para jogar, tá o armador batendo bola do outro lado e você tá, de repente, às vezes você nem participa da jogada, mas o 3 contra 3 não dá isso, você tem que jogar, ali você tem que jogar. Então, a velocidade de raciocínio é enorme, Até porque... Essa é a diferença também. Show! Quando a gente percebe, a gente olha que o 5 contra 5, né, independente da posição que você tiver ali de ala, etc., né, enfim, é um jogo mais atlético, né? Você bate mais a bola, fica com mais tempo com ela na mão, né? Enfim, e já no 3x3 é rápido, né? Não dá tempo de você ficar dando muito step back, crossover. Você tem que pensar, bateu, passou, a marcação tá ali em cima... Não, o pessoal que joga comigo, eles devem falar assim, putz, esse cara é chato pra caralho, porque é realmente isso. Desculpa aí, caralho aí. Foi mal. Mas o pessoal deve falar que eu sou chato, porque realmente isso que você falou, o basquete 3 contra 3 não tem tempo para você ficar quicando bola e ficando jogando 1 contra 1, no máximo é 1, 2 kick e vai para cima, entendeu? É muito mais passe, muito mais jogada, muito mais entendimento do jogo, né? O cara que consegue dominar isso se sobressai no 3 contra 3. Meu, você está falando de uma coisa que é super importante aqui, né? E vale a pena a gente explorar, que é ter essa leitura do jogo, o raciocínio que é rápido e é realmente... Cara, eu trocando ideia com vários atletas aqui, eu sempre faço... Eu não fico comparando, né? Mas eu faço análises do jogo, né? O estilo. Eu costumo dizer assim, né, entre parênteses, o olhar meu, né? Que o estilo europeu, né? Os caras não são muito atléticos lá, não. Os caras passam a bola, enquanto quando a gente vê um jogo entre, por exemplo, os americanos, né? Competindo um challenge contra os caras da Europa, você vê o americano mais atlético, ainda gastando ali com crossover, né? Pensando no que fazer, enquanto o cara tá sofrendo, gastando energia para fazer um ponto, quando o cara pegou a bola aqui, ó, ali, ó, embaixo na área restritiva, passou pro outro, o outro já chutou de 2, ou seja, você gastou energia. Então, essa leitura é importante, essa sua fala é pertinente, assim, ao máximo para quem quer, ou quem já tá jogando basquete 3x3, né? Não, sem dúvida. E na minha opinião, né, sou muito fã da tática do basquete europeu, né? Então, eu procuro sempre fazer isso, quicar poucas vezes a bola, tentar ter uma melhor leitura de jogo, explorar, de repente você pega um jogador menor e você joga lá embaixo, ou você pega um cara mais pesado, você chama ele para poder jogar em cima e cortar, né? Mas sempre com muitos passes, sempre com bloqueio corta-luz indireto, que é uma coisa que no basquete 3 contra 3 dá muito certo, e a gente tem que ter realmente essa leitura para se sobressair, né? Então, realmente, por isso que, queira ou que não, o basquete europeu aí tá dominando 3 contra 3, né? Porque a leitura de jogo, a tática, né? De repente, um cara muito mais treinado, que entende o jogo, às vezes sobressai aí numa força física que um americano tem, né? É verdade, mas agora, né, as coisas estão mudando, né? As coisas estão... Agora é modalidade olímpica, chegamos a esse momento, estamos vivos em meio a essa pandemia toda, o mundo
com essa situação delicada que a gente está vivendo, mas avançamos e chegamos às Olimpíadas, né? Ainda não estreamos, não sabemos se vai ser, se vai acontecer esse ano, né? Tá tudo muito imprevisível, o mundo tá se curando, né? Mas eu acredito que daqui a um tempo, mesmo com esse perfil dos europeus, eles cara, é fascinante, assim, né? Eu aprendi a amar o 3x3. Como se usa tanto corta-luz, cara. Como se usa corta-luz, assim, é fundamental. Principalmente sem a bola. Principalmente, né? Exato. Não assim, lógico, né? Que você tá batendo bola, mas você não vai... Mas quando você sai da marcação, porque a marcação não sai do seu pé. Ela tá ali, ó. Aí você troca, inverte a posição, vai, faz o corta aqui, o outro vai, chutou, puf, é cesta. É muito rápido e dinâmico. Sensacional. Agora, Patê, eu gostaria que você contasse um pouco das outras experiências, né? A gente falou do México, mas foram vários outros países aí que você já passou com o basquete, né? Com o basquete num contexto geral. E eu queria que você compartilhasse um pouco a sua história, sabe? De como você começou ali no 5 contra 5 até você migrar para o 3x3, a sua visão, como você se preparou, se você teve objetivos, olhou assim, eu tenho uma meta, não, minha meta vai ser essa. Ou as coisas foram acontecendo naturalmente. Queria que você falasse um pouco de você aí. Legal você puxar esse tema aí, que eu sou um exímio defensor aí do esporte que abre muitas portas, né? E eu foi uma experiência de vida minha, sabe? Eu entrei no basquete mesmo quando eu vi uma oportunidade que o basquete poderia dar bolsa de estudos, né? E eu já pensava nisso, falei, pô, posso estudar num colégio legal, posso ir para fora do país jogando basquete, né? E aí comecei lá em Sorocaba, na verdade minha família mora em Boituva, que é um interior de São Paulo, que fica bem próximo de Sorocaba, uns 40 minutos de Sorocaba. E aí o técnico, fiz uma peneira lá e o técnico gostou de mim e falou assim, vem treinar aí. E aí fui treinar e tal, e ele já me ofereceu a bolsa. Daí eu já fiquei encantado. Falei, puta, velho, já consegui bolsa de estudos aí no primeiro ano e voltava, né? Lógico que é um sacrifício. E as coisas foram acontecendo aí. E fui cru, né? Eu comecei um pouco tarde, comecei com 15 anos no basquete, né? Então a molecada que tá começando mais cedo aí, acho que tem cada vez mais, né? Começando mais cedo, isso é legal, um incentivo, né? Mas eu não conhecia, então comecei com 15 anos. E aí fui indo para Ribeirão Preto, depois fui para São Paulo, fui passando, depois fui para o México jogando 5 contra 5 e aí eu voltei para profissionalizar aqui no Brasil e joguei no Mogi, né? Mas isso tudo não deixando de estudar, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que o basquete me deu, que eu consegui segurar e consegui ter essa oportunidade, né? Além de eu ir para fora do país, tudo, né? Eu não tinha dinheiro para poder sustentar lá e também uma oportunidade de estar fazendo uma universidade lá fora, né? Então o basquete me deu isso, sou muito grato e gosto quando tem esse tema para poder falar para todo mundo, para toda a criançada aí que está chegando, a nova geração, que o basquete, eu falo que o basquete não é só inclusão social, é ascensão social também, Borracha. Porque a oportunidade que tem é impressionante. E aí consegui estudar fora do país, aprender outro idioma, além de toda esse network que você tem, essas experiências que você tem de viajar, de conhecer e ficar em hotel. E aí vim para o Brasil para jogar o NBB, né? Na verdade, foi para jogar, na época era a Supercopa, que era de acesso, que o Mogi estava montando um time em 2011. Uau. E aí... vim pra cá, pra Mogi, aí começou a dar certo, como a gente ganhou a Supercopa, foi pro NBB, e aí isso tudo conciliando com... Eu tava fazendo engenharia, né? Então eu estudava de manhã, treinava de manhã, tarde, de noite ia pra facul, também com bolsa de estudos, que isso é fundamental, velho, eu acho muito bacana de comentar. E joguei durante 5 anos aqui em Mogi das Cruzes, né? Aí terminei minha faculdade, e aí fiquei mais 2 anos jogando ainda. E aí depois decidi parar, né? Até por questão de ficar rodando muito, até questão financeira, que levei uns calotes aí da vida, né? Quem jogou basquete nunca levou um calote, que atira a primeira pedra. Então
decidi dar uma parada, eu já estava formado como engenheiro, e aí fiquei fazendo alguns processos seletivos, e aí passei aí numa multinacional, hoje sou engenheiro numa multinacional aí, e isso tudo sem ter experiência como engenheiro. Eu lembro que, até da hora de comentar isso, eu lembro que no painel lá, quando tem aquela entrevista de emprego, todo mundo... Eu também fui de social e não sei o quê, todo mundo já tinha experiência. Eu fiz estágio não sei o quê, fiz estágio na multinacional X, não sei o quê. E eu lá só tinha experiência com basquete, né? Eu falei, pô, eu fui jogador profissional e não sei o quê. Aí, mas os pontos fortes, sabe? Disciplina, trabalho em equipe, papapá. E aí o cara falou, puta, mano, é esse que eu preciso. É um cara assim, com esses pontos fortes. E aí o cara me chamou e o negócio foi acontecendo. Aí comecei só a trabalhar, mas sempre batendo bola e tal, e com aquela, sabe, aquele sentimento, puta, mano, tô aqui, mas eu gosto de jogar basquete, ainda queria e tal, não sei o quê. E aí o Edu aqui de Mogi me convidou, falou assim, pô, tem um basquete 3 contra 3 aí? Eu falei, pô, Edu, mas eu tô trabalhando, não dá, velho. Ele disse, mano, é só final de semana os torneios. Eu falei, opa, a minha cara agora, trabalho, torneio final de semana, puxa, minha cara. E aí comecei a entrar, assim, e aí logo se eu não me engano, no segundo ano, a gente já montou um time, e aí já classificamos pro World Tour, no México também, classificamos pro World Tour, e aí depois que eu comecei a me apaixonar cada vez mais por 3 contra 3, porque aí eu conseguia conciliar o meu trabalho, os treinamentos, que eu consigo treinar depois do trabalho. A gente arruma tempo, treina de madrugada, faz o que for. O basquete é paixão, irmão. Eu falo pra você que o basquete nunca deixa você. Então, comecei a treinar, né? Não parei de trabalhar, lógico, mas comecei a treinar e disputar os torneios nos finais de semana. E comecei a me interagir mais com as regras. Aí isso foi acontecendo, a gente classificou para o Mundial. E aí cada vez mais o basquete foi se estruturando, cada vez mais eu fui achando mais legal, cada vez mais foi ficando profissional. E o negócio, quando vai crescendo, você vai crescendo junto, né? Porque aí começa pessoas já virem, pô, o que tá acontecendo 3 contra 3? Vou lá assistir. Aí você já começa a ter mais mídias, né? A gente estava conversando um pouco antes, né, sobre as mídias. Aí você começa a divulgar, ó, assiste aí, vai passar ao vivo. Aí ele falou, mas como é que é o 3 contra 3? É dentro do shopping? Nossa, é dentro do shopping? Que negócio louco e não sei o quê. Então é muito acessível o basquete 3 contra 3, é muito acessível. O cara consegue montar numa praça, consegue montar... Eu joguei já no Parque da Juventude, no shopping lá, Tatuapé, no parque, no shopping, qualquer estacionamento, qualquer lugar dá pra você meter uma quadrinha ali, meia quadra, e fazer um torneio, né? E aí o bacana também, o que me chamou também, que me cativou, assim, que me chamou bastante atenção foi o nível dos jogadores também, né? Quando a gente tá com o nível de jogador legal, né? Às vezes você vai jogar assim e fala, puta, não é tão legal, aí você ganha, mas você perde aquela competitividade. Então, quando tem um nível legal, cada vez mais você vai melhorando, cada vez mais o seu adversário vai melhorando. Então, isso é muito bacana, né? E aí, do Mogi, o São Paulo DC me chamou para jogar, que é um time hoje... É o melhor que tem a estrutura no país aí, me deu uma oportunidade, né? O Gustavo me chamou, falou, pô, já tinha me convidado uns 2 anos, aí chegou até que eu falei, pô, vou me planejar aqui e vou treinar aí com vocês e quero participar do time do São Paulo. Então, realmente, aí voltou mesmo o profissionalismo, porque eu jogava, trabalhava, mas eu ia para São Paulo treinar todos os dias. Ia treinar todos os dias e torneio final de semana. E o negócio pra mim tava maravilhoso. Minha mulher não tava gostando muito, minha esposa, né? Porque eu não parava em casa. Mas o que vale é o basquete, né? Então a gente, formou um time muito bacana, um time que se encaixou bem. Eu tinha o Socas, o cara que é a seleção, o Soriani também, e o André, os caras que entendem do jogo. Então quando você joga ao lado de pessoas que também têm um nível muito bom e que tende, fica muito mais fácil, né? Então a gente ganhou tudo, disputou todos os jogos, ganhou, se não me engano, 98% dos jogos, foi pro World Tour também lá, né? Então foi uma experiência muito bacana. E agora eu participei também, aí depois eu fui para o World Team, né? Que o Flex me chamou, um cara super do bem também, um cara que
faz a correria dele pro basquete acontecer lá no sul do país. É um cara que muito bacana mesmo, que busca recurso e faz das tripas coração para acontecer o basquete também. Então, foi uma experiência muito bacana também. A gente jogou, ganhou alguns torneios. E aí, agora vamos nesse novo desafio aí do Santos, né? Que os caras inventaram de fazer um marketing de Superman, Borracha. Tá de sacanagem com isso. Superman foi foda, hein? Superman. Sério, mano? Sério mesmo? O cara falou assim, eu vou te anunciar o 3 contra 3. Eu falei, pode anunciar, vamos lá. Aí depois você me marca aí pra gente ir postando, pra gente ir divulgando. Aí ele falou assim, vê se o texto tá bom. Aí o texto era um pássaro, como que era? Um avião, um pássaro, não sei o que. Aí eu falei assim, puta, meio estranho, mas eu nem me liguei. Falei, tá bom, manda isso aí mesmo, né? Quando eu vi, o cara fez uma montagem com o Superman, eu falei, que é isso? Aí ele falou, não, os caras são criativos, não sei o quê. Mas o que vale é a criatividade do pessoal e jogar. Então, o Santos também tem um time que sempre chega nas finais, um time muito bom. Tem jogadores aí que já estão jogando há um bom tempo, 3 contra 3. Tem o Gui de Santos pivô, tem o Luiz Bidart também, que para mim ele é um craque de bola, sabe? Tem muita visão de jogo. Já joguei com ele também em quadra, né? Uma época no Pinheiros, então eu já conheço ele de longa data. E o Ceguinho também, que é um cara que é atlético também, que vai contribuir muito, né? Então, por isso, aceitei esse desafio aí pra gente buscar títulos. Nossa, Patê, que legal ouvir sua história, cara. Olha, já passa aqui várias informações na minha cabeça, porque, cara, olha só o que o basquete te proporcionou, né? Cara, você foi jogar e quando veio uma oportunidade de você, além de se formar um atleta profissional, o basquete também te conduziu a se formar um cidadão também, né? Falando dos estudos, cara. Quanto isso é importante, né? É uma discussão que a gente tem nos bastidores. Às vezes eu tô aqui ouvindo histórias de pessoas falando, a gente precisa estabelecer parceria, emplacar essa cultura do basquete 3x3 nas universidades, escolas particulares. Nós precisamos, além de sonhar com a Olimpíadas, com a Copa do Mundo, com viver do 3x3, formar o cidadão também, né? Porque olhando você hoje, fala, poxa vida, nunca imaginei na minha cabeça que você é um engenheiro, cara. É muito louco isso, né? Então, não, é muito louco, Borracha. Desculpa te cortar aí, mas Tranquilo, vai lá. É um negócio fenomenal, assim. Eu acho que a oportunidade que o basquete te dá, além de a amizade, eu até brinco com o pessoal que fala assim, puta, os amigos que você faz do basquete é um negócio que fica pra vida toda, sabe? É um negócio que o cara já gosta do que você gosta, sabe? Gosta de praticar o esporte que você gosta. E isso te dá afinidade com outra pessoa. Então você já acha o cara gente boa por isso. Então você já começa a conversar com o cara e já, você viu aquele jogo e não sei o quê. Aí o cara nem te conhece. Fala assim, o juizão lá, velho, podia dar falta, não sei o que. Você nem conhece o cara, mas você já começa a trocar ideia com o cara. Então é isso que você falou, né? Caraca, isso aí a gente tem que tentar divulgar mais e mais, velho. É isso aí. Sensacional, grande Pedro Patekoski. Tá vendo? Gaguejei, isso aí. Dá uma treinada aqui na leitura, direto. Bacana. E Patê, é o seguinte, cara. Poxa, você falou de Santos, né, meu? Santos já é tradição, cara. Santos já é referência, né? A gente tem vários times que estão, né, que sempre estão em uma crescente, assim. Os caras já com experiência de campeonatos internacionais, enfim, né? Você já tem essa bagagem também, e o Santão lá, cara. Agora do Superman foi demais. Superman foi... Deus parabéns aí pro Gui aí, que tem o pessoal do marketing que faz aí. Eu falei, essa aí foi... O Gui tá pra vir trocar ideia com a gente aqui também, viu? Tá. Eu não sei de onde tira o Superman, mas tá bom. É bom, o pessoal já vai ficar na expectativa. Falar, ixi, mano, o Patê vai vir voando, velho. Patê vai vir voando. Patê, é o seguinte, cara. Olha, com toda essa sua bagagem, com experiência, né? E, assim, com todo o cuidado aqui,
eu quero falar algo assim, não querendo ser invasivo, né? Mas, poxa, né, além da formação, o basquete trouxe essa oportunidade, né, cara, para você. Hoje você, tem sua família, né? Você tem seu trabalho, as suas coisas, você joga, né, em alto nível. Era uma coisa que eu tava vendo, assim, alguns perfis, né? E, tipo, o pessoal, poxa, sou ex-atleta profissional. Aí na sua fala agora, eu falei, mano, preciso falar sobre isso, cara. Eu falei, cara, vocês jogam na categoria elite, vocês são profissionais em 3x3, né? A gente, de repente, não tem uma estrutura aqui no país ainda assim adequada, que a gente consiga suprir, né, as nossas necessidades básicas, mas eu sempre considerei assim vocês profissionais. Agora, falando sobre essa questão de estrutura, Patê, né? Falando, cara, você citou o São Paulo DC, né? E realmente, cara, quando você tem a estrutura ali, o recurso para investir em tecnologia, quando eu falo tecnologia, é desde do nutricionista, desde do fisioterapeuta, né, do personal, engloba tudo isso, cara. Eu queria que você falasse um pouco como você vê, assim, a estrutura que a gente tem hoje para os times no Brasil, né? Se prepararem, principalmente agora pensando já nas Olimpíadas. Borracha, para ser sincero, assim, eu acho que a gente... o basquete 3 contra 3, né, a gente comentou que é muito acessível. São 4 pessoas, de repente 8, para a gente formar uns 2 times e a gente... treinar, né? Então não é tão difícil, né? Então acho que é um negócio que a gente poderia ter mais incentivo, mais parcerias, né? Mais nesse intuito. Mas infelizmente hoje eu acho que falta ainda, né? Muitos times, a gente se encontra e vai jogar, às vezes um time treina uma vez por semana, né? Tem o São Paulo DC que consegue formar uma estrutura básica. Ele tem uma quadra que ele consegue treinar, ele tem um preparador físico, um coach que dá os treinos, que também tá lá e é isso, e o Gustavo sempre tá tentando buscar mais aí, só que é o básico, né, que ele tem e já consegue fazer muita coisa, né, então é bacana isso, que a gente tem que seguir o exemplo, né, tentar fazer cada vez times mais bem estruturados para chegar nesse nível, né, mas... o que eu comecei quando eu comecei o nosso bate-papo, eu citei isso aí, né? Eu acho que realmente a nossa diferença com os times lá fora é realmente a nossa frequência de jogos, né? Frequência de treinamentos, que isso realmente falta, né? Se a gente conseguisse manter, se a seleção conseguir manter aí, de repente, uns 3, 4 meses, uma boa frequência de treinamentos, aí eu tenho certeza que a gente bate de igual para igual, né? Porque talento humano, talento físico a gente tem aqui e tem de sobra. Boa, boa, boa. E agora chegou o momento aqui que a gente faz o nosso chamado check-ball aqui. Eu faço a pergunta e você responde ou dá significado para ela. E aí lembrando que se você não quiser responder, você vai falar, eu vou passar. Tá? São 3 perguntinhas apenas pra gente poder saber, né, um pouco mais do Patê. O Superman de Santos. Essa foi fenomenal. Ai, meu Deus. Já tá virando uma resenha aqui, né? Desculpa toda hora ficar voltando na piada, porque foi demais essa daí. Mas vou falar o Gui, mano. Você superou você viu a foto, velho. Metendo até um olho de raio-x, velho. Tá bom, vamos lá, Patê, ó. Então é o seguinte, hein, é check-ball, cara. Aí você vai dando significado falando sobre as coisas que você pensa, tá? Vamos lá. Okay. O ídolo. O ídolo? Puxa, velho. Check-ball, né? Puta, mano. Um ídolo, passa vários na minha cabeça, assim, mas um ídolo é meu pai, velho. Um sonho? Disputar uma Olimpíada. Yeah! Quais são os planos futuros?
Eu sigo com o mesmo objetivo desde que eu entrei do basquete 3 contra 3, treinar todos os dias, evoluir, tentar uma vaguinha na seleção aí, tentar jogar uma Olimpíada. Esse é meu objetivo. Muito bem, Patê, grande Patê. Patê, mano, tá tão legal a nossa resenha aqui, cara, que tá quase chegando ao final. Você acredita nisso? Passou rápido, hein, Borracha? Poxa, passou, mas peraí, vamos falando, cara. Vamos falando. Quando você fala de basquete, passa muito rápido, né, o tempo. Não, cara, e é legal. Poxa, muito legal o bate-papo com você, porque a gente consegue... Cada atleta é um universo, né, meu? E aí, assim... você, das suas respostas, responderam várias perguntas aqui. É engraçado isso. 80% das pessoas que já passaram aqui foi assim, vai falando aí o prazer, o amor que tem pela modalidade, cara, e aí começa a falar, e é isso que a gente quer muito, né? E por falar em querer, de perceber, cara, assim, tá boa, o basquete... né? Foi uma ferramenta fundamental para você descobrir seu talento de profissional atleta e profissional formação de cidadão. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para quem está começando agora, né? Porque, deu uma ampliada, cara, essa modalidade em meio à juventude, os adolescentes aí, 16, 17, 18, 19 anos, né? A ciência fala que até 19 anos é adolescente ainda. Eu queria que você falasse um pouco, né, do que é importante, o que eles podem fazer para poder, sei lá, de repente seguir o objetivo deles. Poxa, Borracha, eu sou um cara que defende muito a bandeira do esporte aí para exatamente abrir portas e abrir oportunidades. Lógico que quando uma criança, um adolescente entra no esporte, né, seja no basquete, em qualquer um, eu no caso no basquete, é para você se tornar um jogador profissional. Esse é o objetivo. A gente já entra focado querendo isso. Mas eu também tento levantar a bandeira das outras oportunidades que o basquete pode te trazer. Estudar um colégio bacana, ter uma educação legal, você ter uma amizade verdadeira, você ir morar fora do país, você conhecer um idioma, outro idioma, aprender outro idioma, você ter experiências, viajar. Então isso é as outras oportunidades, né? Eu posso citar aqui várias outras aí que o basquete pode dar, além de você ser um jogador profissional, né? Muitos conseguiram casar com a ajuda do basquete, porque o basquete deixa o cara até mais bonito, né? Isso. Tem uns amigos meus que conseguiram casar que eu não acredito aí, né? Mas vamos lá. E aí, ô Borracha, é o seguinte... e agora tá tão mais fácil, eu acho que o basquete 3 contra 3 deixou ainda muito mais fácil ainda, porque o cara pode... Hoje a internet tá muito... Você entra no kick do 3 contra 3, já fica por dentro de como é o 3 contra 3, quando vai ter o torneio, como que faz para você escrever. Você dá o passo a passo. Eu acompanho o seu canal aí, você dá o passo a passo de como, e não é o passo a passo que você tem que ler lá um manualzinho, só letra, é um passo a passo visual, véio. Então o cara olha lá o visual e fala, puta, tem que clicar nisso, né? Então é muito mais fácil. Então a pessoa deixa a mensagem aí para a criançada que tá chegando, a nova geração, para a gente seguir no kick, né? No kick do 3 contra 3 e aprender que você pode jogar o 3 contra 3, que é muito fácil, que você pode se cadastrar, se inscrever, jogar um torneio, tem várias modalidades, e para você experimentar como que é, vai lá um dia, ver como é a estrutura, ver a categoria elite jogando, ver se os caras jogam bem, ver as oportunidades que o basquete pode te dar. Então é isso, Borracha, é oportunidades que o basquete pode te dar, além de você ser jogador profissional. Essa é a mensagem. Boa, e é isso aí mesmo, olha só, não querendo complementar nem nada, mas o 3x3, cara, ele dá oportunidades, é uma porta aberta assim, ó, falando, ó, tá aqui, agora é com você. Ou você vai treinar, vai buscar, vai focar, se dedicar, se cuidar para poder estar bem, né? Fazendo ali o seu cadastro no Play FIBA, né? Enfim, participando das ligas, participando, né, dos
dos eventos chancelados pela FIBA, que agora, né, existem várias federações no Brasil que, com esse processo investigativo, a gente vai descobrindo. Tem lá no Ceará, no Sul, Rio de Janeiro, né? Tem uma galera se mobilizando no Paraná. Meu, daqui a pouco, né, a gente vai ter que estar viajando o Brasil para poder participar, perceber, vivenciar, né? E ter de perto esse basquete 3x3 nosso. Cara, que papo enriquecedor esse nosso aqui. Tô feliz. Eu só vivo feliz aqui no Troca de Ideia. Borracha, e eu também fico muito contente. Eu acho que cada canal que surge, cada cara que posta na mídia uma coisinha que seja do 3 contra 3, você não tem noção de como eu fico contente, porque com certeza, pelo menos 1, 2, você vai passar a mensagem lá que vai plantar a sementinha e vai ter mais praticantes, vai ter mais Pedros, vai ter mais Sorianes, vai ter mais jogadores aí que jogam 3 contra 3, que conseguiram ir para fora e conseguiram se destacar. Então é uma coisa que, eu fico muito contente, sério. Legal demais. Verdade, eu vou aproveitar o gancho e já dizer, gente, tá treinando, tá discutindo com um amigo, tá pensando numa jogada, quer dar dica, grava o vídeo, grava, por favor, grava o treino, grava as jogadas, porque é importante isso. Quanto mais conteúdos, Patê, a gente encontrar, é melhor, cara. Existe uma coisa que quando você busca no Google lá, né, e você busca ou por hashtag, ou por, né, pelo nome, enfim, do que é o que tá ligado, assim, a gente sente muita falta ainda de conteúdo do basquete 3x3. Por isso que a gente tá começando aqui com as entrevistas, né? Logo a gente vai estar na ponta das quadras também, eu vou estar lá trabalhando, mas a equipe do NoKick vai estar lá fazendo entrevista, a gente gerando conteúdo dentro dos nossos limites, né, da melhor qualidade. A gente bota muita fé que isso aqui vai, dar o up pras minas, pros mano, para todas as equipes, né? E eu quero aproveitar também já dizer que, olha, não precisa só divulgar o evento, não. Você pode divulgar o seu time, falar, NoKick, é o seguinte, eu quero falar do meu time aí, porque aqui a gente, né, o pessoal tava falando, você só tá chamando o cara que vai lá pra fora, só chama as minas que é internacional, só chama a seleção brasileira. Não, é pra todo mundo, a gente quer ouvir as histórias, a gente quer saber, né? A gente trocou ideia com a galera do Ceará, lá com o Jacó, nossa, tantas coisas acontecem lá, sabe? É muito louco. Borracha, deixa eu só pegar um gancho aí. Você falou uma coisa que eu faço também tô começando a fazer mais agora na minha mídia social, exatamente isso. É uma coisa que todo mundo que jogou tem história para contar. Não é porque o cara é profissional. A gente, de repente, chama um cara que se sobressaiu, que ganhou títulos, que foi para fora do país, é legal, Mas eu já convidei amigos meus que foi, né? Eu falo que a categoria de base forma, convidei cara que hoje é advogado, que é policial, que é educação física, professor de educação física, outros caras que trabalham como autônomo. Então, cada vez mais, cada um tem uma história para contar e isso o basquete proporcionou pro cara. O cara é um cara de caráter, seja qual profissão for, não é um jogador profissional, mas é um cara que tem muita história para contar, velho. Isso é muito bacana. Porque legal. A história de vida pode ser, o pontapé inicial para encorajar outros atletas, para falar, não, ele conseguiu, eu nunca vi ele na televisão, mas vi ele num programa falando que dá sim, que eu posso sim, só depende de mim. Aí tem que ter disciplina, busca, enfim. É muito louco isso, cara. É isso aí. Legal demais, é isso aí. Show, Patê, mano. Vou pedir pra você já dar aí as suas considerações finais, mano. Faça um merchandising. Se você quiser falar das redes sociais também, as suas, do Santos, enfim, né? Se tiver algum indicativo também de objetivo da equipe, falar, a equipe tá focada, querendo trabalhar assim, a gente não sabe quando volta as temporadas, né? Mas a gente tá torcendo que agora tem essa vacina, cara, a gente ficar bem imunizado. É isso aí, se imunizar. Para que possam voltar, tá? Considerações finais, por favor, aí, Patê. Primeiro agradecer aí, acho que o intuito é mesmo a gente tentar influenciar e tentar criar o maior número de
praticantes aí do esporte, né? Da nossa modalidade aí que a gente defende e tenta crescer, né? Eu tô divulgando bastante mídia agora, né? Comecei a divulgar bastante mídia aí no meu Instagram, Pedro Patekoski, né? Quem quiser segue lá também. Eu tô fazendo alguns treinos, né? Que realmente são uns treinos que eu sigo, que eu faço aí, mas que todo mundo que queira fazer pode estar fazendo também, né? Dá para fazer em casa, agora no tempo de pandemia dá para fazer sozinho, né? Então é um negócio que é para incentivar mesmo o maior número de praticantes, né? E aí também vamos seguir também o pessoal do Santos 3 contra 3, né? O time tá focado, viu? Esse ano nós vamos morder uns títulos, viu? O Gui já mandou aí avisar, e nós vamos morder uns títulos. Vamos brigar também, é esse o intuito. A gente é competitivo ao extremo e a gente entrou para vencer, é isso aí. Legal. Show. Grande abraço pro Guizão também. Muito bem, senhoras e senhores, hoje nós conversamos com esse cara que, olha, a humildade tá sobrando aí, viu? Olha só, ele que é atleta, né, e já foi considerado o Superman do Santos 3x3. Grande Pedro Patekoski, muito obrigado aí, tamo junto e valeu, até a próxima edição. Valeu.